Ótimos estudos a todos. Eu vou falar agora sobre o pedido de relaxamento de prisão, que é uma das peças muito importantes aí na esfera do direito penal, justamente em face de prisão ilegal. Então, a prisão sendo ilegal, tanto em matéria formal quanto material, nós vamos falar ao longo do vídeo, haverá o cabimento do pedido de relaxamento de prisão. Então, a peça começa pelo endereçamento, qual seja, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou juiz federal, se a causa for na esfera da justiça estadual, juiz de direito, então juiz federal para crimes de competência de juízo da Justiça Federal. Da vara criminal da comarca D, aqui é só elencar, né? Aqui na hipótese o réu está preso, então colocar bem tarjado, urgente, réu preso. Citar o número do processo, qual seja, processo criminal número, né, o número lá do tribunal correspondente, e aí começar. O recorrente, devidamente qualificado no processo em epígrafe, vem muito respeitosamente perante vossa excelência, por seu advogado que essa subscreve, requerer relaxamento de prisão com fulcro no artigo 310, inciso 1 do CPP, em seus termos, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, na ausência de advogado próprio, e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Artigo 5º da Constituição. Então, nós temos aí também a previsão de que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, ou seja, mais bem fundamentado impossível, tanto pela Carta Magna quanto pelo CPP. E aí, continuando de acordo com os fatos e fundamentos a seguir aduzidos, entrando agora dos fatos. Então, aqui, citar, né, que o requerente teve a sua prisão e o tipo da prisão que foi decretada em flagrante, temporária ou preventiva, decretada a data da decretação por causa da hipótese de estar envolvida em determinada infração criminal, de acordo com cada caso concreto. Tendo ficado recolhido desde a data, citar a data, de tal. Ponto. Aí entra agora no fundamento. De acordo com o fato em tela, tá certo? Aí aqui eu vou falar várias teses que podem ser utilizadas. A prisão se mostra ilegal, tendo em vista que, então, falar o que está ilegal, tanto quanto a requisitos formais, ou seja, defeitos processuais, né? Ou então da própria materialidade da suposta infração criminal, conforme os fundamentos abaixo. Então, adequar a cada caso. Então, aqui exemplos de questões formais que ensejaram, né, fundamentaram o relaxamento da prisão em face de sua ilegalidade. Então, vou dar exemplos aqui, artigo 304 CPP. Então, tem aqui um procedimento mencionado que, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta, qual seja a autoridade competente, o condutor, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a essa cópia do termo, a este, né, o preso, cópia do termo e recibo de entrega. Em seguida, procederá ao oitivo das testemunhas que acompanharem ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Então, quer dizer, esse auto de prisão, ele tem que seguir esse procedimento. Se não for seguido, então, o advogado deve pegar esse vício, né, de legal, né, procedimental, então, para pedir o relaxamento da prisão em face da sua ilegalidade. Outra hipótese é o descumprimento do previsto no artigo 306 do CPP, qual seja, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, descumpriu, não fez essa comunicação, já ensejou também essa ilegalidade e deverá ser feita em até 24 horas após a realização da prisão, né? Esse auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado ao juiz competente. Caso o autuado não informe o nome do advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, então tem que estar comprovado, hein? A nota de culpa assinada pela autoridade, com motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Então, se não tiver nota de culpa e recibo, também enseja o pedido de relaxamento de prisão em ato contínuo, a expedição do alvará de soltura. Artigo 50, parágrafo 1º, Lei de Drogas, 11.343. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária, no caso, o delegado de polícia, fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público. Então, fundamento. Se essa ilegalidade, né, na confecção do auto de lavratura da prisão flagrante se relacionar com crime de drogas, então o fundamento, logicamente, vai na lei mais específica. Artigo 50, Lei 11.34306. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, ou seja, que fundamentar, né, justamente a constatação da natureza e quantidade da droga, né? Ou na falta desse pode até ser contemplada essa falta por pessoa idônea. Mas no caso do perito subscrever o laudo, né, evidenciando aí esses critérios para fundamentar o uso da droga, então poderá também participar da elaboração do laudo definitivo. Não há impedimento nesse sentido. Agora, vistos os materiais que podem ensejar o pedido de relaxamento de prisão. Artigo 302 do CPP, justamente, considera-se em flagrante delito quem? Então, quer dizer, se essas hipóteses que estão aqui elencadas não acontecerem, a devida prova dos indícios de autoria e materialidade, né, então pode-se pedir também o relaxamento de prisão devido em face à sua ilegalidade. Então, vamos falar aqui dos tipos de flagrante. Então, existe o flagrante próprio, o impróprio e o presumido. O que é o flagrante próprio, pessoal? É quando, justamente, o autor está cometendo a infração naquele momento, ou acaba de cometê-la, logo em seguida, assim, instantes, segundos depois. O flagrante próprio. Agora, o flagrante impróprio é justamente quando aquele autor está sendo perseguido, ou seja, ele cometeu o delito, ele sai correndo, né, logo após, e aí vem alguém, seja a autoridade, ou própria vítima, ou por qualquer outra pessoa, correndo, perseguindo o autor. Então, nesse caso, o flagrante é impróprio. Já o flagrante presumido é aquele que o autor é encontrado logo depois, ou a pessoa, né, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Por exemplo, ocorreu um furto de um toca-fitas. Aí ele está lá com toca-fitas na mão, né? Então, aí justamente enseja a hipótese de flagrante presumido. Se não tiver justamente essa materialidade devidamente circunstanciada em indícios de autoria e materialidade, então, no caso, a pessoa foi presa em flagrante, o advogado pode pedir o relaxamento da prisão em face da sua ilegalidade. Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, a polícia preparou, armou lá o flagrante, né? A própria polícia induz a execução do crime, ou seja, o crime não aconteceria se não fosse a intervenção da polícia, quer dizer, foi uma coisa simulada, né? Induziu o crime, e diferente, por exemplo, do flagrante esperado, no qual a polícia não atua para que o crime ocorra, apenas monitora o delito através de informações pregressas.
não tendo uma interferência com a ocorrência do fato. Então, eu vou dar um exemplo aqui de flagrante esperado, né? Por exemplo, muitas vezes acontece na mídia aí, tem um vídeo de uma pessoa praticando extorsão, né? Ou corrupção passiva ou até ativa, então entregando o dinheiro para a pessoa. Antes de a pessoa que foi extorquida, né, submetida a essa verdadeira chantagem, né? Para fornecer vantagem devida, então denuncia para a polícia. Então, quando ele entrega, naquele momento, flagra-se, né, o crime, a polícia entra e prende em flagrante delito aquele corrupto, né? Ou seja, essa prisão é legal, porque a polícia apenas ficou ali na espreita, né, monitorando, mas o crime já aconteceria. Não foi a polícia que induziu o crime. Nesse caso, seria o flagrante preparado. Então, nesse caso, a prisão seria ilegal. Ok, pessoal? Então, é um aspecto bem relevante aí. Também não cabe prisão quando há o fato atípico na esfera penal, né? Pois, se não tem previsão na lei, não há por que ensejar sua punição. Exemplo, falta de pagamento de aluguel, traição e saída de um dos cônjuges do lar. Então, quer dizer, falta de pagamento de aluguel seja aí uma dívida na esfera civil, logicamente, vai ter aí uma ação de despejo combinada com a ação de cobrança, né? Mais perdas e danos. Traição também não é crime, e então, na esfera civil, subsiste aí, eventualmente, algum tipo de indenização, seja de natureza material ou moral, mas não seja a repercussão na esfera criminal. Lembrando aqui rapidinho, quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Então, a conduta pode ser comissiva, omissiva. Comissiva por omissão, quando a pessoa tem um dever legal daquele zelo, por exemplo, o cuidador do idoso ou de uma criança, e deixa, por exemplo, de dar um remédio e ocorre dano. O resultado no mundo naturalista, quer dizer, o fato em si, que aconteceu, e sua repercussão no mundo jurídico, né, o enquadramento desse fato dentro do tipo penal, em lei, e a relação de causalidade, ou seja, a conexão entre a conduta e o resultado, né? Quer dizer, aquele resultado tem que ser gerado, obviamente, advindo daquela conduta. E a tipicidade, que justamente tem que ser um fato típico, ou seja, aquele fato consiste em um crime culminado em lei. Salientando que nos crimes comissivos por omissão ou omissivo, como eu disse, omissivo impróprio, o agente, através de uma omissão, produz o resultado criminoso comissivo. Isso é um crime de ação. Nesse caso, o omitente é o garantidor e possui o dever jurídico de agir para evitar o resultado, sendo certo que sua omissão é a causa do resultado criminoso, configurando como, por exemplo, o pai que deixa de salvar seu filho, mesmo tendo condições de fazê-lo. Caso também do bombeiro que não entra numa casa pegando fogo, sendo que ele não está expondo sua vida, né, uma condição normal de um incêndio, entre outros deveres fixados por lei. Então, por fim, aqui o pedido da peça. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, uma vez provada a inexistência do flagrante, determinar o relaxamento da prisão, ato contínuo, expedição do alvará de soltura, colocando o requerente em liberdade de forma imediata, que seja ouvido o Ministério Público, caso seja necessário, seja designada a audiência de custódia. Por fim, a peça, local, data, advogado OAB, né, termos em que pede deferimento, né, local, data, advogado OAB. Então aí, pessoal, eu falei de uma forma bem abrangente, e aí vocês vão encaixando aqui as teses dentro desse conceito, né, que justamente enseja aí, pela ilegalidade, o pedido de relaxamento de prisão. Então, se vocês quiserem esse esqueminha todo no mapa só, para vocês navegarem, o arquivo PDF em uma tela, é só contactar o canal aí nos dados abaixo, vocês ajudam a gente aqui e, além disso, podem efetivar mais ainda os estudos. Um grande abraço a todos.